a vida de bandido para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha de deputados como o Sargento Paul e o Coronel Zucca, entre outros. Se alguém ainda não está de cabelo em pé com isso, eu não sei o que mais falta. Porque isso é censura, censura pura. Se nós impedirmos os nossos filhos de serem doutrinados, é uma questão de tempo para a esquerda acabar, que ela só sobrevive através do sequestro das mentes dos jovens. Vejam o tamanho do absurdo que atingiu o Brasil hoje em termos de legislação e em termos de justiça. Ou nós paramos com isso, ou a coisa vai desandar de uma vez por todas. Isso é o MST, é um movimento criminoso que não tem nem personalidade jurídica e aí me impressiona. Esquerdinha caviar elogiando esse tipo de gente, fazendo lojinha de produtos orgânicos, fazendo coisas que nem personalidade jurídica esse povo não tem. Como assim? Vai ver lá se é um confronto, quem tem que ficar vivo entre um policial e um criminoso é quem? Alguém tem dúvida disso? Não teve confusão com ninguém, ele é réu primário, pai de família, trabalhador. Ele tinha comorbidade. Sim. Isso foi levado? Vocês tentaram justificar? Sim, atestado, laudo médico, receitas médicas. Ele tomava 9 medicamentos por dia. Isso está arquivado no processo dele. O pessoal da saúde lá do presídio entrou em contato uma vez comigo e aí eu encaminhei tudo, o laudo médico, as receitas, os exames que a doutora Tânia, que ele tinha atendimento na HRT, os exames que a doutora Tânia pediu para ser feito, as consultas, quem estavam indo nas consultas era eu para pegar a receita. Ele não foi levado em nenhuma consulta médica. Ele tinha problema de coração, pressão alta. Ele passou mal várias vezes lá. Assim, recebeu a notícia de que passou mal várias vezes, então? Sim. Quem atendeu ele foi o doutor Frederico, que se encontra preso lá também. Eu e o doutor Frederico prestava atendimento a ele. Achei que ele só tinha passado mal, porque ele sempre passava mal. A PGE foi favorável à estrutura dele há 2 meses atrás. E a gente estava sempre nesse aguardo de que ele iria sair, E não liberou ele. E aí eu sempre falava, gente, meu esposo tem comorbidade. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu gritei socorro, ninguém ouviu. Meu esposo morreu de uma forma injusta. Sim, eu fui na última visita na quinta-feira. Ele me reclamou de uma dor no peito, no coração. Então, quinta-feira ele já estava reclamando de uma dor no coração? Sim. E hoje, segunda, teve essa tragédia? Sim, isso. Eu deixei bem claro. Eu sempre levava as receitas, sempre levava os remédios. Deixei bem claro que ele tinha problema de saúde. Ninguém me ouviu. E meu esposo veio a óbito. E agora? Quem vai trazer meu esposo de volta para casa? Minhas filhas aqui, todos os dias a gente falava, meu pai vai chegar, meu pai vem para casa. E agora? Como que ele vem para casa? Na penúltima visita eu levei roupas para ele. Ele saiu dividindo roupa com todos. Ele sempre foi uma pessoa assim, que dividia o que ele tinha. Ele nunca quis nada só para ele. Eu gritei, socorro, gente, me ajuda. Meu esposo tá passando mal. Ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. É revoltante saber que um pai de família, réu primário, não tem antecedentes criminais, fica 10 meses preso numa cadeia sem ter cometido crime, sem ter matado, sem ter roubado, tomando medicamento com comorbidade e não ser visto.
não ser visto. Todas as visitas a gente fazia planos. O sonho dele era ver as filhas formadas. Elas passaram em medicina, o FMG, não pôde ir por conta disso que ocorreu com o pai. Daí elas ficaram estudando aqui em Brasília mesmo, elas fazem um curso de odontologia. E aí ele falava, vocês vão conseguir, nós vamos fazer a formatura de vocês. Toda visita a gente sempre sonhava, a gente sempre fazia planos, sempre. Nós temos pode passar para cá. Uma rocinha, ele sempre fazia. Eu tinha até um pouco mais de vídeo para passar para vocês. Hoje, esse início de live acabei de chamar a diretora aqui. É um início bem difícil. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. 26 de novembro, uma data, ou melhor, uma semana para não esquecer. O Clezão perdeu a vida, mas não foi e não será em vão. Eu quero pedir para que vocês aproveitem agora e compartilhem o máximo possível essa live. Hoje, uma live muito importante, também com uma pessoa muito especial, a Gabriela Ritter, que é a presidente das FAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, advogada gaúcha, uma guerreira que estava lutando desde o dia da prisão de várias pessoas, e a Gabriela está há meses dedicada a isso. Quero também agradecer mais uma vez o meu querido irmão, irmão, Gustavo Vitorino, e dizer que começar a live assim, já emocionado, eu que fui presencialmente no velório, inclusive, um dos velórios mais difíceis que eu já presenciei, pedir para que vocês entrem, compartilhem essa live, porque muita informação importantíssima será passada. Doutora Gabriela, antes de mais nada, eu quero lhe apresentar, pedindo para que passe um pequeno vídeo sobre a senhora ou com o depoimento da senhora. Pode passar, Mel. Por toda essa injustiça, e não só ele, o perfil dele se estende para a maioria das pessoas, né? Como presidente da associação, a gente tem contato com muitas histórias. Então, assim, claro, essa sensação de impotência, ela consome a gente, né? Nenhum de nós, depois que terminar tudo isso, nós não seremos mais os mesmos. Nem advogados, nem familiares, e muito menos quem sofreu as violações, que são os presos, tornozelados e exilados, né? Então, assim, eu não vou te dizer assim que eu sinto um ódio, que eu tenho fé que alguma coisa, né, de alguma maneira a gente vai encontrar uma maneira de mostrar, porque a verdade ela é uma só. Da semana pesada que tivemos em Brasília, com a notícia do falecimento do Clezão, um pai de família, esposo da Jane, de 2 filhas, como eu disse anteriormente, um velório muito pesado. Ele era uma pessoa muito benquista na comunidade que ele morava. Impressionante quanto carinho as pessoas estavam lá para homenageá-lo. Ele foi velado em Ceilândia, ali próximo a Brasília, e também depois seu corpo foi até a Bahia. Mas, enfim, Gustavo, a doutora Gabriela vai poder conversar com a gente. Eu tenho algumas perguntas. Doutora, a senhora, mais uma vez, eu quero lhe agradecer o que a senhora está fazendo. A senhora me disse que é filha também de uma pessoa que foi presa. Sim. Tivemos contato lá no início, no primeiro semestre ainda, um momento muito difícil, todo mundo sem saber muito como agir, seja agentes públicos, políticos, advogados, porque realmente ali foi um processo político. Exato. Do judiciário
que blindaram, digamos assim, toda e qualquer ação. Eu me lembro que entrei em contato com a Defensoria aqui do Rio Grande do Sul, pedi apoio, disseram que entraram em contato, tinha algumas defensorias de estados que estavam tentando ajudar, a OAB, pelo menos a nacional, não se pronunciou, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer, enquanto o Gustavo Vitorino vai voltar aí, e perguntar para a senhora, primeiro fizesse um resumo do que a senhora viu mais importante de todo esse processo e, logicamente, depois o comentário sobre a questão do falecimento do Clezão. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E é um momento muito difícil, principalmente para mim, que sou filha também, né? Eu conheci a Luísa e a Késia, conheci a Jane nas visitas familiares, então a dor delas é a minha. Não tenho como mensurar o que elas estão sentindo, mas eu posso imaginar, por ser filha, e eu sei da nossa luta, de tudo que nós fizemos todo esse tempo, para tentar mostrar para o Brasil e para o mundo que está acontecendo essas injustiças sem fim. Num panorama geral, assim, essas pessoas não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, né? Então, eu vejo, assim, falando, mas até o ministro Barroso deu uma declaração ontem dizendo que agora não me recordo, umas 4 pessoas por semana, se eu não me engano, falecem no Brasil, em presídios, né? E ele quis relativizar a morte do Clezão como se fosse um assunto geral, né? Mas não é, porque os presos comuns do Brasil, eles têm direito a duplo grau de jurisdição, né? Eles têm direito à defesa, eles têm direito a recorrer, e nós não temos isso. Nós já estamos sendo julgados, os nossos familiares estão sendo julgados já em instância máxima. Então, não tem como comparar uma situação com a outra. E o Clezão, ele não deveria estar no presídio desde o dia 1º/9, quando ele teve o parecer para a soltura da PGR, que nem foi em função das comorbidades dele. Foi um parecer em função de que a instrução criminal já havia finalizado e não existia razão para ele estar preso. Então, esse pedido ele se estende a todos os presos que continuam lá presos provisórios, eles deveriam todos estar respondendo em liberdade. Mas, no caso específico, nós temos 11 pessoas que têm um parecer favorável para a soltura e que continuam presas. Hoje nós tivemos a liberação de 5 delas, mas em nenhum momento cita qualquer particularidade, né? É em função realmente de ter terminado a instrução penal, até porque não é nada individualizado, né? Eles não dão... Tanto que a defesa do Clezão tinha 8 pedidos de liberdade, eu tinha 10 para o meu pai, eles saíam em agosto, mas nós já tínhamos, então, feito todo o possível, e saiu sem nenhum critério, porque o meu pai mesmo não tinha parecer favorável para a soltura. Então, assim, foi como se fosse um sorteio de alguns ali, umas 100 pessoas foram liberadas, e esses que tinham parecer favorável ficaram por qual razão, ninguém sabe. Doutora, vou aproveitar, como eu disse anteriormente, tinha perguntado para o Gustavo, caiu ali a chamada da internet. Gustavo, como advogado também, além de parlamentar, um advogado renomado aqui do Estado, a gente está vendo absurdos, né, Gustavo? A doutora Gabriela acabou de citar o exemplo de que alguns que não tinham a orientação de soltura foram soltos, e o Clezão, que já estava com a indicação da Procuradoria-Geral da República desde 1º de setembro, ele não foi respeitado. Detalhe, Clezão visitou, se é que dá para dizer assim, 37 vezes o ambulatório da Papuda. Por 37 vezes ele foi atendido no posto médico. Ele tinha, inclusive, um laudo médico com risco de morte. E, mesmo assim, esperaram o falecimento de um pai de família para começar, digamos assim, a movimentar e soltar outros presos. Gustavo Vitorino, aonde a gente vai parar? Olha, eu fico muito triste, deputado, porque o que eu estou vendo é uma coisa que inevitavelmente aconteceria no Brasil. O Cleberson foi assassinado pelo sistema. Ele não morreu, ele foi assassinado pelo sistema. O sistema o matou para que ele seja um exemplo
para que as pessoas entendam que não será possível nunca se colocar contra o sistema, contra a máquina odiosa que tomou conta do país, contra uma ideologia totalitária, uma ideologia que é criminosa, e eu sempre disse isso aqui, eu tenho dito reiteradamente aqui, a ideologia de esquerda ela é uma ideologia criminosa, e essa forma totalitária como tomou conta do país ia precisar de uma vítima cedo ou tarde. Tentaram matar o ex-presidente Bolsonaro, tentaram prender jornalistas que estão refugiados hoje fora do país e que estão sendo perseguidos. Sim, até mesmo lá fora estão sendo perseguidos. Tudo isso em nome de uma ideologia, porque a lei no Brasil, infelizmente, foi sufocada. Declaração do ministro Barroso, mais uma declaração constrangedora desse ministro, tentando relativizar a morte desse brasileiro, e aqui descrita pela doutora Gabriela, é mais um indicativo de que a máquina apodreceu. O que nós temos pela frente é muito triste, porque essas pessoas que estão lá estão confinadas como que num campo de concentração, sem direito a julgamento, sem direito a duplo grau de jurisdição, sem direito a nada. Essas pessoas estão tendo os direitos humanos violados, mas ninguém diz uma palavra em Brasília. O ministro dos Direitos Humanos, de forma acovardada, não disse uma palavra até agora. Os ministros do STF fazem um silêncio ensurdecedor. E o presidente do STF faz uma declaração triste como essa. Uma declaração que entristece a todos nós. É o mesmo que prega por aí igualdade, bondade, amor ao próximo e blá, 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 blá. É triste. O Clebão não morreu. Repito, ele foi assassinado pelo sistema, pela máquina, deputado e doutora Gabriela. Pessoal, vamos compartilhar nossa live. Estou vendo aqui vários comentários. É importante que você, mais uma vez, aí compartilhe com todas as pessoas, para que a gente possa mostrar realmente fatos, informações importantíssimas. Doutora Gabriela, como eu disse anteriormente, para quem não estava aqui presente, presidente da associação que está defendendo juridicamente os familiares e os presos, né, de 8 de janeiro, as vítimas de 8 de janeiro. E eu queria aproveitar, doutora Gabriela, eu sempre comento, fiz só 2 semestres de direito, que peguei uma greve infindável, mas mesmo tendo pouco tempo, eu vejo que os livros da Faculdade de Direito foram rasgados. Não se teve uma individualidade da pena, não se procurou medidas alternativas, se dava tornozeleira para uns, não para outros, uns ficavam mais tempo, outros saíam, né, de forma mais demorada. Eu queria que a senhora exemplificasse mais discrepâncias. Como foi esse processo desde o dia 9, quando foram presos mais de 1.000 pessoas, até agora que temos ali menos de 30. Eu queria que a senhora fizesse uma linha do tempo, explicando, dando alguns exemplos, realmente que a gente acaba escutando como verdadeiras aberrações jurídicas em relação ao fato de 8 de janeiro. Sim, no dia 8, então, foram presos as pessoas do inquérito 49 e 22, que são os que continuam. Nós temos mais ou menos umas 50 pessoas ainda presas em Brasília e centenas no Brasil inteiro, depois pela Operação Lesa Pátria, né? Foram presos após os atos. E as pessoas... hoje ainda temos 50 em regime fechado. Em regime fechado em Brasília. E mais no de Brasil 1.500 agora... pessoas com tornozeleira eletrônica que já saíram, né? E no Brasil afora tem centenas, a gente não sabe, não conseguimos compilar esse número, até porque os processos do Lesa Pátria são sigilosos, a gente não tem acesso, tem muitas pessoas presas sem denúncia, então tem pessoas presas com parecer da PGR por 4 vezes dizendo que não vai denunciar, então é muito sério. Agora a gente está tentando compilar essas informações e vem chegando absurdos. Eu sempre peço para os familiares
né, mandarem as decisões, porque aí a gente pode juntar tudo isso num ofício que a gente já fez na semana passada, quinta-feira passada. Nós, eu digo assim, a gente vem sempre pensando no que a gente pode fazer, porque lá no dia 8, quando meu pai foi preso, ele me ligou na hora e disse assim, eu acho que eu vou ser preso, porque a prisão ela ocorreu sem nenhuma resistência de ninguém, embora tenha tido uma violência muito grande por parte dos policiais que fizeram a prisão ali. E aí eles foram, para vocês terem uma noção, em 4 ônibus, mais ou menos umas 50 pessoas, com 2 ou 3 policiais dentro. Então, aqueles terroristas, golpistas, perigosos, tinham apenas 2 policiais dentro dos ônibus para levá-los até a delegacia. Durante o trajeto, os policiais diziam para eles, não, vocês vão só prestar um esclarecimento, se acalmem, porque todos eles oravam, cantavam, e todo mundo estava, assim, desesperado, porque a maioria, 1.500 pessoas adentraram os prédios, 200 pessoas foram presas. Vocês acham que quem comete um crime fica na cena do crime ou sai? Então, assim, o relato da maioria dessas pessoas é porque eles jogavam bombas dos helicópteros e não tinha para onde sair, né? Até mesmo policiais, alguns que estavam ali convidavam para adentrar ao prédio, porque como a bomba caía podia ser fatal, né? Se cai em cima da cabeça de alguém. Então, a maioria dos que, não vou dizer por todos, que eu não posso dizer isso, né? Mas a maioria das pessoas ali que foram presas no dia 8 são inocentes. No QG, foram presos no outro dia, levados para a Academia da Polícia, mais de 1.500 pessoas, lá ficaram quase 3 dias, elas passavam por uma espécie de triagem, aquilo foi... Eu estive lá, porque eu chego em Brasília dia 9, às 8 da manhã, né, e estive lá e foi, assim, uma das piores coisas que eu já vi, porque o desespero era tão grande e era uma insegurança, porque as pessoas já estavam presas sem voz de prisão. Então, elas passavam por aquela triagem, que eram salas, né, como se fossem com mesas escolares, com vários delegados que colhiam os dados, e aí ela chegava no final do corredor, se a pessoa ia para a direita, ela estava sendo presa, se ela ia para a esquerda, ela entrava no ônibus e estava sendo liberada. Então, qual é o cenário hoje do país? As pessoas que foram presas, do 49-21, até março, abril, ali elas foram soltas, tá? E essas pessoas que foram para a esquerda, então, que foram liberadas, entraram nos ônibus e foram deixadas na rodoviária, estão sendo chamadas hoje, estão sendo investigadas. E, assim, um desespero, a maioria idosos, 70, 80 anos, muita gente que tinha comorbidades sérias, que foi liberada no dia, hoje está sendo investigada. Então, estão prestando depoimento na Polícia Federal, nos seus estados. E assim, né, as pessoas chegaram lá, o sistema penitenciário não tinha estrutura para receber tanta gente, então eu sei porque eu vi, né, meu pai ficou 7 dias com a mesma roupa, né, não tinha material de higiene, não tinha talher, não tinha alimentação adequada, não tinham medicações controladas que as pessoas tomavam, ficaram muito tempo sem receber. Isso sempre é um problema grave do sistema penitenciário, que a gente já vem denunciando há muito tempo, que a gente leva a medicação, às vezes ela se extravia e demora muito tempo para chegar até a pessoa que precisa. Então, se tu não tem um advogado, alguém que está lá o tempo todo cobrando, essa pessoa demora muito tempo para receber o seu remédio. E então, assim, no processo, a gente sempre acompanhava todos os colegas, né, a gente criou grupos e nós nos unimos, as defesas se uniram, e a gente percebeu que no processo não tinha individualização, não tinha apreciação das defesas, nada. Então, e todo mundo com muito medo, porque a gente ainda vai ter uma longa história para contar, mas isso foi um ato para silenciar a direita no país, e a gente sabe que foi, e eu tenho certeza que com o tempo a gente vai esclarecer tudo isso. Agora me fugiu o meu raciocínio aqui. Doutora, deixa eu lhe perguntar, porque eu sei que a senhora tem pouco tempo. Na verdade, a gente está vendo que, pelo que a senhora relatou agora, não houve realmente um padrão para se prender, para se ficar mais tempo, menos tempo. Eu acreditava que, por exemplo, aqueles que tinham imagens identificadas ou algumas provas, esses sim teriam sido penalizados. Mas então, na verdade, se deixou um bom tempo as pessoas presas sem nem saber
se elas chegaram ali por 5 minutos, 1 minuto, se estavam desde a primeira hora. A gente sabe. E é o que aconteceu com o Clezão, né? O Clezão, ele estava trabalhando até as 4 e pouco da tarde. Não sei se vocês tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento dele. Então, quando ele chegou na praça, já tinha acontecido a depredação. Ele entrou e ele logo foi preso. E aconteceu a mesma situação com meu pai. Agora, depois das alegações finais, o doutor Gustavo Victório vai concordar comigo, depois das alegações finais, a Polícia Federal está juntando provas no processo. Juntou a perícia que eles fizeram. Então, um exemplo na situação do meu pai, não tem imagens dele, não tem DNA dele nos prédios, então não tem nenhuma prova. E a denúncia, a decisão que mantém presa, ela é igual para todos, como se todos tivessem armas, como se todos tivessem quebrado. Então, é um estado de exceção que a gente vive. E aí, só para concluir meu raciocínio, a gente tinha... então, a defesa não foi ouvida, e o Conselho Federal, que é responsável pelos processos do STF, também silente, nunca agiu, embora nós tenhamos oficiado todos os órgãos que vocês podem imaginar, Ministério dos Direitos Humanos, Direitos Humanos da OAB, o Conselho Federal, todas as entidades, nós não tivemos um retorno. Então, nós, familiares... Eu vou fazer uma pergunta, Gabriela, para o Gustavo, que ele, como ex-conselheiro da OAB, ele tinha muito acesso à defensoria, à própria instituição, a OAB do Estado e a nacional. Gustavo, e acho que a doutora Gabriela vai poder explicar na prática, mas juridicamente falando, né, para que todos que estão aqui assistindo, compartilhando, comentando, essas instituições não se omitiram, principalmente a OAB Nacional, que viu tantos advogados serem cerceados, né, o seu direito ao trabalho, digamos assim. Então, eu queria também, Gustavo, em relação às instituições, eles não poderiam ter pressionado mais, né, para que fosse respeitado os advogados das vítimas? Ora, deputado, existe no direito penal uma figura que é, digamos assim, uma excepcionalidade e que de algum tempo para cá se tornou uma regra para a juridicidade no Brasil, particularmente utilizada pelo STF, mais precisamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que é a coação. Você impõe o medo nas pessoas, você impõe um processo de destruição da liberdade, da democracia, tomada do patrimônio das pessoas com multas absurdas, descontroladas. Essa coação que existe no Brasil, que é algo absolutamente ilegal, mas partindo de quem parte, ela é praticamente impossível de ser combatida. As instituições estão com medo. A OAB Federal se escondeu debaixo da mesa, acovardada. A gente vê a direção da OAB Federal hoje e vê que ela quase faz parte do sistema, exatamente por conta dessa inanição, dessa covardia que ela apresenta quando se fala em direitos humanos. Essas comissões de direitos humanos são meros núcleos esquerdistas que estão muito mais preocupados em espaço, em se promover, do que propriamente defender direitos humanos de cidadãos. Quanto à juridicidade, diz que está sendo feito no Brasil, não existe nenhuma. Eu não tenho o que dizer aos meus alunos, nas palestras, eu não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer porque não tem lei. A lei acabou no Brasil. Hoje nós vivemos num estado de exceção. Em estado de exceção não existe o que você possa ensinar para alguém, chamar o artigo tal, combinado com o artigo tal, buscar jurisprudência. Nada do que está sendo feito no Brasil hoje encontra qualquer tipo de espaço na nossa história. É tudo inédito. O Brasil foi atropelado pela ditadura da toga. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Daí o porquê que muito pouco resta hoje na hora de se argumentar juridicamente. Porque não existe mais justiça, acabou. Hoje virou um poderio totalitário que faz o que quer com o país e com o cidadão. É assim. O Roberto Jefferson, estão esperando o Roberto Jefferson morrer a qualquer momento. É uma questão de tempo. Eu não sei onde é que é o Daniel Silveira, mas também deve estar apodrecendo em alguma cadeia por aí, não sei se está solto, se está preso. Não, ele está preso. Até ouvi dizer ontem que ele está em Bangu.
Pois é. Gustavo, deixa eu aproveitar que a doutora tá saindo daqui a pouquinho. Doutora, na prática, é isso que o doutor Gustavo Vitorino, que meu irmão Gustavo Vitorino comentou. Ali, a senhora via claramente o desrespeito aos advogados que representavam seus clientes. Eu recebia vários relatos de advogados que não tinham acesso, né, ao processo, à documentação. Desculpa se eu não estiver usando os termos jurídicos. Mas, resumindo, os advogados não conseguiam fazer os seus trabalhos, não conseguiam avançar. Ao mesmo tempo, né, a gente viu não só esse desrespeito para com os profissionais jurídicos, como muitas vezes, né, os comentários de que as pessoas estavam passando necessidades e até mesmo os próprios advogados não tinham acesso aos seus clientes. Aconteceu da senhora também ter problema para ver o seu pai, no caso, que também estava detido, de familiares que não tinham acesso às pessoas? Muitas coisas aconteceram, mas só gostaria de dizer para vocês, gostaria não, porque é ruim o que eu vou dizer, mas nós estivemos na frente parlamentar da advocacia lá no Congresso e nós ouvimos do presidente da OAB e do Alex Sarkis, que é o presidente das prerrogativas, que para eles se manifestarem sobre as violações dos advogados do 8 de janeiro, teria que ter um consenso. Nós temos gravado isso, nós ouvimos da boca deles. Então, para vocês, né, poderem imaginar o tamanho do aparelhamento que se tem hoje das instituições. Sim, muitas violações, até porque as prisões elas ocorreram do inquérito 4879, que é um inquérito aberto já há muitos anos, um inquérito ilegal que ninguém tem acesso. Então, já a partir daí é uma violação. Até hoje nós não temos acesso à origem das prisões, que eles utilizaram a conexão, porque eles disseram que tinham parlamentares envolvidos, então nós não sabemos exatamente quem são esses parlamentares, se eles foram denunciados, mas as pessoas, né, sem foro privilegiado, estão sendo julgadas pela última instância. E realmente, assim, foi muito difícil, porque aconteceram muitas pessoas que não tinham condições, pessoas sem advogados, ficarem incomunicáveis com as famílias, e aí os advogados que iam até o presídio, nós recebíamos, anotávamos, recebíamos informações, número dos familiares, e nós fazíamos esse trabalho também de acalentar um pouquinho o coração daquelas pessoas. A gente entrava em contato com as famílias, passava o recado para eles, e assim a gente ia fazendo essa ponte. Eu mesmo visitava mais ou menos umas 40 pessoas junto no momento que eu ia lá, né, para visitar o meu pai. Então, sim, muitas pessoas ficaram sem advogados, muitas pessoas foram enganadas por advogados, foi bem tumultuado. Mas hoje... Pode falar. Não, eu ia pedir para o Melo colocar o vídeo, porque essa semana, após o falecimento, tivemos algumas ações, eu e mais alguns, não dá nem para dizer que são muitos, mas alguns parlamentares realmente se posicionaram, a gente está tomando algumas atitudes legislativas, mas me chamou a atenção um desembargador, Sebastião Coelho, que eu vou pedir para o Melo colocar o vídeo, que realmente o desembargador de coragem e que está falando o que muitos advogados e magistrados deveriam falar e deveriam também se unir em torno do mundo jurídico, da advocacia, que foi desrespeitada, que está sendo desrespeitada e que realmente, se não tiver uma resposta a tudo que foi visto, a gente vai poder concordar com o Lula que estamos numa democracia relativa. Coloca aí o vídeo do desembargador Sebastião Coelho, por favor, Melo. Sobre Alexandre de Moraes, que nós não queremos mais o senhor na justiça brasileira. O senhor, o povo brasileiro vai tirar o senhor desse cargo. E o senhor irá para a cadeia. O senhor irá para a cadeia pelos crimes que já cometeu contra esse país. Nós vamos deixar aqui a coroa de flores em homenagem ao Clezão. Muito bem! Uma salva de palmas para o Clezão, gente! Viva o Clezão! Aí o desembargador Sebastião Coelho, que já teve
por 2 oportunidades, pelo menos que eu vi em alguns vídeos, né? Ele, até presencialmente lá no STF ou no TSE, agora não me recordo qual seria, acho que era no STF, onde ele falou, né, para todos os ministros, né, que o quanto eles não são adorados, ou pelo contrário, né, o quanto eles são desprezados pela sociedade brasileira. E eu vou pedir, ainda antes que a Gabriela tenha que sair, para o Melo colocar o vídeo de um dos advogados das FAV, né, a associação que está defendendo as vítimas e os familiares, que estava no dia lá no presídio onde faleceu o Clezão. Depois escutar eu, Gustavo, nesse sentido. Coloca lá o vídeo do advogado, por favor, Melo. É desumano que essas pessoas estão passando. Ver uma mãe que suas filhas jovens agora vão ter que tocar a vida sem o pai. Mas sabe o que é o mais revoltante? Eu vou dizer agora. É que no processo do seu Clériston tem um laudo médico, um relatório médico dizendo, desde fevereiro, que ele tem problemas de saúde, que ele corria risco de morte. E a defesa fez o trabalho correto, pediu a liberdade dele, e o ministro Alexandre de Moraes não concedeu. Obrigado, Melo. Tem um parecer. Obrigado. Gabriela, antes de escutar o Gustavo, eu não sei como é que está o teu tempo, se tu pode falar um pouquinho mais, mas o Ezequiel, que era também teu colega lá na defesa, ele falou dessa questão que chamou a atenção, né, porque o Clezão, né, o Clériston, ele tinha já um laudo médico, tinha já mais de 30 passagens pelo ambulatório, tinha a liberação, a indicação de que a PGR já teria solicitado, né, a liberdade provisória desde 1º de setembro, e a pergunta que não quer calar, eu sei que a gente estamos nessa crítica, mas juridicamente falando, nem a OAB se posicionou oficialmente para tentar ajudar vocês, nem a Defensoria Pública, desculpa, eu fico perguntando assim, ó, ninguém teve acesso, ninguém conseguiu mostrar para que se evitasse a perda de uma vida? Infelizmente, não. Infelizmente, a defesa foi calada e nós, enquanto familiares e advogados, nós nos fizemos todo o possível. Nós temos um relatório com mais de 98 páginas que constam todas essas violações. E nós começamos a fazer eventos, tornar público tudo isso. Tínhamos um pouco de receio, mas vimos que não tinha como nós nos calarmos, né? Porque se no processo não tinha voz e as famílias não tinham, assim, tinham medo, todo mundo com medo, mas a gente precisou agir. Então, a partir de abril, a gente começou a ir para cima e demonstrar todas as violações. E aí nós tivemos já em várias audiências públicas no Senado, na Câmara dos Deputados, para relatar isso e pedir ajuda do parlamento. E foi a partir daí que as liberações começaram a acontecer. E, sim, infelizmente, uma vida foi perdida e tem mais vidas correndo risco lá, dentro e fora. Porque tem pessoas sem emprego, sem poder sustentar sua família, que precisam pedir autorização do ministro para poder trabalhar, porque tem que pedir extensão de horário, ele não concede, ele manda a pessoa se adequar às medidas cautelares que deixaram ela fora da prisão. Então, é revoltante. Sim. E o Sebastião Coelho, o desembargador, ele é um homem íntegro e brilhante. Nós começamos a ter contato com ele começou a ter contato com o 8 de janeiro, quando nós convidamos ele para alguns eventos, para que ele começasse a nos dar a voz também, né? E ele está sendo muito importante. E eu acho que a partir daí a gente vai conseguir ter porque o impeachment do ministro é a prioridade. Hoje, no momento, nós sabemos que ele não tem como continuar, completamente parcial, sempre foi desde o início. No dia 8, ele já falou que os terroristas seriam punidos exemplarmente no Twitter dele, né? Depois ele falou que as pessoas não eram civilizadas, pois o STF teve coragem de fazer um documentário sobre os atos do dia 8, um processo que eles estão julgando
processo que eles são vítima. Antes de concluir o julgamento, ele já vem antecipando o seu posicionamento em entrevistas. Isso não existe, né? Então, é muito, muito triste o que a gente está vivendo hoje. Gustavo, eu queria te perguntar, na verdade, a gente está vendo claramente, né, a injustiça no Brasil. Os movimentos políticos, eles envolvem o Parlamento Gaúcho, a Câmara dos Deputados e o Senado. Mas vem ao meu questionamento. Por mais que nós estejamos gritando, clamando ajuda, o Senado da República, responsável, a instituição responsável para justamente ver os excessos do STF, nada fazem. Para não dizer que nada fazem, eu vou pedir, e aí sim eu quero teu comentário. Foi votado ontem uma PEC com 52 votos favoráveis relacionados, né, a essa questão do abuso monocrático do Supremo. E eu vou pedir para o Melo colocar esse vídeo e depois eu quero escutar o teu comentário. Porque para mim, Gustavo Vitorino, o Senado é o grande responsável pelo que nós estamos vivendo. Coloca aí o nosso amigo Gaira para falar sobre a aprovação dessa PEC. Agora da PEC 8, para começar o fim mesmo nessa ditadura do STF. Olha o silêncio, tá todo mundo esperando para ver o resultado. Agora no painel. Vamos lá, ó. Pessoal, votações tudo vai sair agora, ó. Que limita os poderes dos Supremos que a gente... Agora sim foi aprovado. Começou o fim dessa ditadura, galera. Agora foi aprovado. Começou. Gente, é só alegria. A gente falou que ia mudar isso e vão mudar. É só isso, tem muito mais. Tem que colocar mandato e alguns ainda tem impeachment. Deixa eu falar aí que já fala. Ó, eu sou a vítima dessa decisão monocrática. Eu sou senador da República e minhas redes sociais foram do ar. Invasão no meu gabinete. Então eu vou falar daqui a pouquinho, vou entregar mais alguns podres. Conseguimos, graças a Deus. Acabou essa história do Alexandre de Moraes dar uma canetada e mandar busca e apreensão e prender pessoas e destruir a vida de milhares de pessoas. Acabou essa história agora. Isso é pelo Bolsonaro também. Por tudo que foi feito pelo Bolsonaro. Essa decisão monocrática, que na época ele era presidente, eles iam lá numa canetada, só cumpriu isso, uma canetada. Gustavo, na verdade, eu gostaria que tudo que o Gair falou fosse 100% de verdade, porque a gente aprovou no Senado alguma coisa relacionada, né, às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, mas isso vai para a Câmara dos Deputados, que eu não acredito que se coloque em votação ainda este ano. Nós, com certeza, iremos propor aí emendas, destaques, mas olha, será uma vitória se realmente a gente conseguir o equilíbrio dos poderes, porque hoje, como a Gabriela comentou, e tu também, Gustavo, as pessoas têm medo dos ministros, dos grandes magos ministros do STF. Gustavo Vitorino. Pois é, e é triste, né? Uma nação que, em vez de ter respeito pela sua Suprema Corte, tem medo. Isso é um indicativo de que alguma coisa está errada, é um indicativo da tirania, do totalitarismo. No mundo inteiro, os países louvam a sua Suprema Corte, preservam a sua Suprema Corte, exatamente por conta da isenção, da idoneidade. Aqui no Brasil, como disse o desembargador Sebastião Coelho, o Brasil inteiro odeia a sua Suprema Corte. E é o Brasil inteiro, não se iludam não, com esse negócio dos votos. Não. Eles são odiados, eles não conseguem sair na rua. Nós temos um presidente que não consegue sair na rua. E do outro lado nós temos um derrotado que por onde anda arrasta milhares de pessoas. Então o Brasil inteiro sabe o que aconteceu. O Brasil inteiro está sabendo o que aconteceu. Agora, essa decisão do Senado, as pessoas não entenderam. Ela é muito menor do que está se imaginando. Ela apenas impede que decisões do parlamento, decisões da presidência da República, sejam anuladas por decisões monocráticas. Apenas isso.
O Alexandre de Moraes vai continuar podendo prender quem ele quiser, qualquer um vai poder prender, fazer o que bem entender, inclusive maniqueísmos que estão acontecendo lá em Brasília. Olha, a hora que eu tiver um tempo aqui, foram falado que estão querendo fazer com a magistratura, porque tomaram conta das escolas e das universidades. Agora, querem tomar conta da magistratura, porque o ministro Barroso quer que se crie uma escola nacional para formar magistrados. E a gente sabe, eu vi o programa, é assustador. Eles querem um país com magistrados comunistas. É terrível. O programa é deprimente. Então a coisa é tão profunda que envolve agora disputa de poder. Não tem mais componente jurídico nenhum nas ações. Infelizmente, o Senado aprovou, ótimo, que bom, mandou um recado, mas é uma vitória muito pequena perto do que tem que ser feito. É uma canequinha de um oceano de maldades, libertinagem, dominação e totalitarismo que hoje atinge o país. Pessoal, compartilhe essa live, comente, mande para o máximo de amigos que vocês tiverem. Importante que essas informações cheguem em todo o Brasil. Quero mais uma vez agradecer a doutora Gabriela Ritter. E antes de pedir as considerações finais, coloca aí uma terrorista identificada para vocês verem aonde nós estamos. Coloca aí o vídeo da irmã Hilda. O símbolo da irmã Hilda, a vovó Hilda, o símbolo da resistência. A maior heroína do Brasil, tá, gente? Olha. Irmã Hilda, acabou de chegar mais um ônibus. Amém. Nós agradecemos a Deus, rendemos graça ao Senhor, porque Ele que está fazendo isso. Não é o homem, não. É Jesus que está no controle dessa situação. Cada ônibus que chega, uma comemoração. Obrigado, Melo. Eu quero fazer a minha consideração final, depois passar para o Gustavo e terminando com a Gabriela. A irmã Hilda, ela, em várias manifestações patrióticas, ela se posicionou. Eu, Gabriela, te confesso que realmente para mim essa semana foi uma semana muito pesada. Início do ano, quando teve o fato, eu nem estava em Brasília e procurei acionar a Defensoria Pública, alguns advogados que tinham contato em Brasília. Chegando lá, fui poucas vezes na Papuda, mas principalmente vi a dificuldade realmente do processo 8 de janeiro, o que eles fizeram para bloquear. Mas eu quero comentar para todos vocês que estão nos assistindo. Quem segurou a alça do caixão, do Clezão, não foi Flávio Dino, ministro da Segurança Pública e Justiça, que ignora o Parlamento Federal, quanto mais um cidadão comum que estava detido. Não foi o ministro dos Direitos Humanos, que inclusive pagou a passagem para a dama do tráfico e que de direitos humanos não tem nada. Não foi o Supremo Tribunal Federal, que segurou a alça do caixão, porque desrespeitou todos os procedimentos necessários para que o Clezão tivesse sido solto. O fato de ele ter comorbidade, de ele tomar 9 remédios por dia, de ele ter já a previsão de soltura desde o dia 1º de setembro, dito pela PGR, 8 pedidos de soltura pelos seus advogados em função da sua condição de saúde. Não foi o Senado da República, composto por dezenas de covardes, omissos. Essa aprovação, como muito bem o Gustavo falou, é muito mais um movimento político para dizer que não pode se falar de marco temporal, de liberação das drogas. É muito mais em pautas políticas do que propriamente dito querer que o STF não faça mais política ou politicagem. Quem segurou a alça do caixão do Clezão foi a Jane, foi as filhas, foi a Gabriela, foram todos os amigos do Clezão que querem o Brasil decente para as próximas gerações. Então, eu termino a minha participação agradecendo a Gabriela, a todos os advogados que de forma
voluntários estão lá desde o início de janeiro, a todas as pessoas que, mesmo com medo, têm coragem de falar, e principalmente, a mensagem muito clara: a morte do Clezão não foi e não será em vão. Gustavo, suas considerações finais. Eu fico muito triste de ver isso que está acontecendo no meu país. Fico muito triste de ver o que fizeram com o meu Brasil. Fico muito triste de ver como uma ideologia criminosa e agora assassina tomou conta e cupinizou a máquina pública a ponto de não enxergar o que está acontecendo com o cidadão, com a cidadania. Nós vivemos hoje num país dominado pela tirania, sem lei, sem ordem, sem organização, sem ética, sem moral, sem honestidade. Um país tomado pela arrogância, pelo exibicionismo, pelo deslumbramento, pela incompetência de quem nunca construiu nada, mas que politicamente galgou cargos e hoje ocupa cadeiras nobres em Brasília. Eu fico triste de ver o que fizeram com um Brasil que merecia coisa melhor, um futuro melhor. Fico triste de ver que brasileiros do bem estão nesse momento sofrendo, com tornozeleiras, sem poder trabalhar, não recebem autorização para nada, são prisioneiros do sistema. O sistema que matou um, Clebão foi assassinado pelo sistema, o sistema que fez brasileiros fugirem, porque nós temos exilados políticos, temos torturados, gente que foi torturada nas prisões. Então eu fico triste de ver que fizeram com o meu país tudo aquilo que eu temia que um dia acontecesse se essa ideologia criminosa crescesse e tomasse conta das instituições. A desfaçatez é tamanha que as pessoas parecem que cada vez mais dão razão ao psiquiatra americano Dr. Lyle Rossiter, que diz que a mente esquerdista é uma mente doentia. Ela é uma patologia psiquiátrica. E hoje, olhando para o meu Brasil, eu dou razão ao Dr. Lyle Rossiter. Muito obrigado pela companhia de todos, obrigado pela oportunidade de estar com o senhor, deputado, mais uma vez, uma honra. Doutora Gabriela, Gabinete 805 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul está de portas abertas para a senhora, no que for preciso, necessário. Conte com a ajuda sempre desse modesto parlamentar. Grande abraço a todos, obrigado. Suas considerações, doutora, rapidinho. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, agradeço vocês pelo convite, foi uma honra, né, por trocar algumas informações sobre essa lamentável semana, né, e meses que a gente vem vivendo. Eu assim, de segunda-feira para cá, assim, a gente desmorona, né, porque a gente tem tentado ser forte e encarar de frente tudo isso, mas quando a gente se depara com a perda de uma pessoa inocente, a sensação de impotência, ela é inevitável. Então, eu só quero deixar registrado aqui que a gente vai continuar fazendo todo o possível, que não percam a fé, que eu tenho certeza que se a gente não se curvar diante dos desmandos, que agora não é mais hora de ter medo, que o principal objetivo hoje para as famílias, eu acredito que para o Brasil, é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, lutaremos bravamente para que isso, de fato, aconteça e não vamos nos curvar. Não, o medo não faz mais parte de nós e das famílias, dos advogados, e nós vamos nos empenhar ao máximo, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e eu já vou ter que realmente sair, porque o meu voo já está... Obrigado, querida Gabriela, presidente da Associação Jurídica aí, que trata das vítimas, dos familiares do 8 de janeiro. Obrigado, Gustavão. Mais uma vez agradeço vocês pela live. Vamos ver agora o vídeo que retrata, né, o sofrimento da família do Clezão, e a gente com certeza vai estar novamente domingo que vem conversando com todos vocês. Grande abraço, até domingo que vem. Obrigada. Não teve confusão com ninguém, ele é réu primário, pai de família, trabalhador,
Ele tinha já algumas comorbidades. Sim. Isso foi levado? Vocês tentaram justificar? Sim, atestado, laudo médico, receitas médicas. Ele tomava 9 medicamentos por dia. Isso está arquivado no processo dele. O pessoal da saúde lá do presídio entrou em contato uma vez comigo e aí eu encaminhei tudo, o laudo médico, as receitas, os exames que a doutora Tânia, que ele tinha atendimento na HRT, os exames que a doutora Tânia pediu para ser feito, as consultas, quem estavam indo nas consultas era eu para pegar a receita. Ele não foi levado a nenhuma consulta médica. Ele tinha problema de coração, pressão alta. Ele passou mal várias vezes lá. Assim, recebeu a notícia de que passou mal várias vezes, então? Sim. Quem atendeu ele foi o doutor Frederico, que se encontra preso lá também. Eu do doutor Frederico prestava atendimento a ele. Eu achei que ele só tinha passado mal, porque ele sempre passava mal. A PGE foi favorável à sutura dele há 2 meses atrás. E a gente estava sempre nesse aguardo de que ele iria sair, E não liberou ele. E aí eu sempre falava, gente, meu esposo tem comorbidade. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu gritei socorro, ninguém ouviu. Meu esposo morreu de uma forma injusta. Sim, eu fui na última visita na quinta-feira. Ele me reclamou de uma dor no peito, no coração. Então, quinta-feira ele já estava reclamando de uma dor no coração? Sim. E hoje, segunda, teve essa tragédia? Sim, isso. Eu deixei bem claro. Eu sempre levava as receitas, sempre levava os remédios. Deixei bem claro que ele tinha problema de saúde. Ninguém me ouviu. E meu esposo veio a óbito. E agora? Quem vai trazer meu esposo de volta para casa? Minhas filhas aqui, todos os dias a gente falava, meu pai vai chegar. Meu pai vem para casa. E agora? Como que ele vem para casa? Na penúltima visita eu levei roupas para ele. Ele saiu dividindo roupa com todos. Ele sempre foi uma pessoa assim, que dividia o que ele tinha. Ele nunca quis nada só para ele. Eu gritei, socorro, gente, me ajuda. Meu esposo tá passando mal. Ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu. É revoltante saber que um pai de família, réu primário, não tem antecedentes criminais, fica 10 meses preso numa cadeia sem ter cometido crime, sem ter matado, sem ter roubado, tomando medicamento com comorbidade e não ser visto. Não ser visto. Todas as visitas a gente fazia planos. O sonho dele era ver as filhas formadas. Elas passaram em medicina, o FMG, não pôde ir por conta disso que ocorreu com o pai. Daí elas ficaram estudando aqui em Brasília mesmo, elas fazem um curso de odontologia. E aí ele falava, vocês vão conseguir, nós vamos fazer a formatura de vocês. Toda visita a gente sempre sonhava, a gente sempre fazia planos, sempre. Nós temos uma rocinha, ele sempre fazia planos em criar gado, em fazer muita coisa, eram muitos planos. Jamais ele iria lá para fazer alguma coisa. Ele estava lá em paz, ele estava lá não quebrando, não destruindo órgão público, nada. Ele estava lá com a bandeira branca em prol do nosso Brasil, em prol de uma melhora. Ele jamais iria fazer isso. Jamais. Eles trabalhando lá na loja, no domingo, no dia 8 de janeiro. Às 4 horas, 16 horas, ele estava trabalhando comigo. Tem tudo no processo. Nada foi apreciado. O advogado pediu vários habeas corpus. O advogado sempre estava pedindo a revogação de prisão, sempre relatando sobre a saúde dele. E nada foi ouvido, nada foi visto, nada. E ele não estava tendo os cuidados médicos devidos.
Não estava. Não levaram ele nenhuma consulta com especialista. Os cuidados médicos que ele estava tendo lá dentro era básico. Ele relatava isso para a senhora? Sim, básico. Não tem como fazer exame lá dentro. Ela sentiu dor, tomou anspirona. Ele chegava a tomar os remédios, os 9 remédios? Sim, sempre levava. Eu ia sempre nas consultas justamente para levar os remédios para ele tomar. Sempre. A vida de bandido para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha de deputados como Sargento Paul e Coronel Zucca, entre outros. Se alguém ainda não está de cabelo em pé com isso, eu não sei o que mais falta. Porque isso é censura, censura pura. Se nós impedirmos os nossos filhos de serem doutrinados, é uma questão de tempo para a esquerda acabar, que ela só sobrevive através do sequestro das mentes dos jovens. Vejam o tamanho do absurdo que atingiu o Brasil hoje em termos de legislação e em termos de justiça. Ou nós paramos com isso, ou a coisa vai desandar de uma vez por todas. Isso é o MST, é um movimento criminoso que não tem nem personalidade jurídica e aí impressiona. Esquerdinha caviar elogiando esse tipo de gente, fazendo lojinha de produtos orgânicos, fazendo coisas que nem personalidade jurídica esse povo não tem. Como assim? Vai ver lá se é um confronto, quem tem que ficar vivo entre um policial e um criminoso é quem? Alguém tem dúvida disso?